Oi pessoal, meu nome é Andressa Monteiro e esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Sendo assim, pessoal, então eu decidi contar para vocês um pouco de quem eu sou, um pouco da minha história, um pouco desse meu percurso aqui na tecnologia. Pessoal, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu estava totalmente perdida, eu não sabia que faculdade fazer. Eu queria uma faculdade que eu pudesse ter um crescimento na carreira, uma faculdade que eu fosse valorizada pelo meu trabalho, mas assim, eu pesquisava muito, sobre que carreira seguir, mas eu não sabia realmente, eu sabia que eu gostava de exatas, eu pensava seguir por esse caminho, mas eu não sabia ao certo. A única certeza que eu tinha era de que quando eu terminasse o meu ensino médio, eu voltaria para Betim, né, que é a cidade em que eu nasci, e eu tinha certeza que eu queria voltar para lá, né, para trabalhar lá por questão mesmo de oportunidade, porque eu venho de uma família humilde, eu sabia que aqui na cidade seria um pouco difícil para mim, lá eu teria todo o suporte da minha família para me ajudar a me manter, lá eu poderia conseguir um trabalho, porque a cidade que eu moro, né, aqui em Almenara, é uma cidade muito rica em cultura, de um povo maravilhoso, um povo acolhedor, mas às vezes não tem tantas oportunidades, por ser uma cidade de interior e ser uma cidade um pouco pequena. Então eu pensava em ir embora para conseguir trabalhar, para conseguir me sustentar na faculdade e tudo mais. Então foi tanto que durante o Enem eu joguei as minhas vagas tudo para BH, né? Tentando para lá, BH, Betim, região metropolitana ali, né? E aí, o que acontece? No terceiro ano eu fiz o Enem, mas também eis que abriu as inscrições, né, para o processo seletivo e para o vestibular do Instituto Federal aqui da minha cidade. Então eu decidi fazer minha inscrição, né? Eu tive um professor na época que me ajudou muito com isso também, na questão da inscrição. E eu lembro que foi o seguinte: tinha para o processo seletivo, tinha a vaga de técnico em enfermagem e tinha também técnico em administração, que eram cursos subsequentes, né? E aí tinha também para superior, tinha processos gerenciais, engenharia agronômica e análise de desenvolvimento de sistemas. Engenharia agronômica eu não cogitava, porque apesar de morar na zona rural, né? Apesar de ter esse vínculo rural, eu não me via trabalhando na área. E aí restaram o quê? Processos gerenciais e restou análise de desenvolvimento de sistemas. Eu lembro que na época todo mundo que eu conversava um pouco falava que faria processos gerenciais. Então eu falei, poxa, todo mundo está querendo fazer processos gerenciais, né? Acho que está bem saturado. Eu também sabia, né, que aí eu pensei, falei, todo mundo está fazendo processos gerenciais, então eu vou fazer esse. Aí restou qual? Restou análise de desenvolvimento de sistemas. Falei, olha, ninguém tá querendo fazer análise de desenvolvimento de sistemas. Eu não sabia, gente, nem direito o que era. Falei, ninguém tá querendo fazer, deve ser um curso bom, né? Deve ser um curso que um pouco mais difícil, já que ninguém tá escolhendo ninguém, gente. Ninguém falava que iria fazer esse curso. Então eu falei, vou me inscrever nesse aí. Lembrando que na época eu não tinha vontade, né, de ficar aqui na cidade. Eu pensava realmente em ir embora. Então eu falei, vou fazer mesmo, só como um teste, né? Eu também joguei minha nota do Enem, era para fora, então eu falei assim, eu vou jogar para fora, então eu nem lembro se eu joguei ou se eu iria jogar, mas eu sei que eu ia tentar todos lá para a região de BH mesmo, porque eu teria o apoio das minhas tias. E assim, eu fiz. Aí eu já tinha comunicado minha família, quando eu terminasse o ensino médio eu iria embora. Eu fiz, né, o Enem naquele ano, e aí eu decidi que eu iria embora, arrumei minhas coisas, aí quando foi início do ano, né, início de 2016 exatamente, eu decidi que eu iria embora. E aí eu fui para BH, mas antes de ir, eu fiz a prova, eu fiz o vestibular do instituto. Eu fiz, acho que no mesmo semana no final de semana que eu fiz, eu fui embora. E eu não quis esperar o processo seletivo para tentar a vaga que eu tinha me inscrito, né? Para técnico em enfermagem. Eu não me via nessa área e eu decidi não nem tentar a prova do técnico. Lembrando que essas provas também que eu tentei foi com o auxílio do meu professor, porque ele me incentivou ali, eu mesmo meio que sem querer ali fazer inscrição, porque eu pensava, não, quero ir embora. Mas ele, não, faz, tenta, pode dar certo. E eu fiz, né, por incentivo dele. Eu lembro que na época, quando eu fui pegar com ele, ele que fez as inscrições para mim. E quando eu fui pegar com ele, ele tinha até pago na época para mim, falou assim, é uma força para auxiliar na sua carreira. Era um professor assim, que me ajudou muito durante esse tempo meu na escola. E aí foi isso. Fiz essa prova e aí eu fui embora. Quando eu estava lá em BH, depois de alguns dias, veio o resultado do. O SISU eu já não tinha conseguido mesmo, né? Nas vagas que eu joguei pelo Enem. Mas aí veio o ProUni. Não passei na primeira chamada. E aí eu falei, eita, não foi de primeira, né? Eu ainda não estava trabalhando, estava tentando serviço em Belo Horizonte. Estava lá com minha tia, né, que super me recebeu.
E aí eu não tinha conseguido trabalho e também não tinha passado na primeira chamada pro ProUni. É isso que eu decidi olhar. Falei, nossa, eu acho que eu deveria olhar, né, a questão lá de Almenara, como que colocação que eu fiquei na prova, como que foi. E assim, eu fui lá, abri o site, né, do instituto. Quando eu abri, eu vi que eu tinha passado. Eu tinha passado na primeira chamada. Gente, eu acredito que tudo é Deus, né? Então eu acredito que foi o Senhor naquele momento que falou assim, não, vai lá, abre. E aí, quando eu abri, eu vi que eu tinha passado. Eu tinha passado em ampla concorrência e na primeira chamada. E aí eu falei, poxa, eu fiquei entre a situação, entre esperar, né, para ver se saía a segunda chamada do ProUni e esperar, ou então escolher, né, não esperar não, na verdade escolher, fazer a faculdade que eu já tinha passado, né, que era o instituto que eu já ia vir só matricular e estudar. Então, eis que naquele dia eu fiquei pensando, pedi uma resposta, né, do Senhor naquele dia. Eu creio muito nisso. E aí eu creio que eu fui respondida e eu cheguei para minha tia e falei, olha, tia, nisso eu liguei para minha família aqui. E aí minha família conseguiu ir resolvendo aqui para mim toda a parte de documentação e com o auxílio de um amigo na época, né? E aí com isso eu decidi ir embora, cheguei, tia, tô indo embora, tô voltando pra Almenara, eu passei na faculdade lá, no Instituto Federal, então eu tô indo embora. Minha tia sem entender nada, mas o que aconteceu? Minha filha, calma, tipo, no mesmo dia eu decidi ir embora e tô indo embora. Então arrumei minhas coisas, peguei tudo, aí nisso minha família aqui adiantando toda a documentação pra mim, peguei minhas coisas, tudo que eu tinha ido pra morar, só fui jogando nas malas e pá, vim embora pra Almenara, me matriculei no instituto e teve todo um processo, é claro, né? Isso eu posso estar contando em outro vídeo para vocês. Mas aí eu comecei a estudar, e aí veio toda essa fase, fiz minha faculdade e consegui concluir, né? E aí é isso que eu terminei a faculdade. Depois que eu terminei a faculdade, gente, veio o segundo problema na minha vida. A questão da cidade aqui que eu moro, né? Não ter tanto campo, né? Para minha área de formação. E aí eu fiquei naquela situação. Eu lembro que antes, na verdade, um pouco antes de terminar, eu havia feito um processo seletivo da prefeitura aqui da minha cidade e eu passei nesse processo seletivo. Então, antes mesmo de me formar, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, pessoal, porque eu venho, como eu falei para vocês, eu venho de uma família muito humilde. Eu precisava muito de um trabalho naquela época. Eu passei muita dificuldade financeira, assim, minha família me ajudou. Graças a Deus eu nunca passei fome, nada disso. Mas foram anos da faculdade, anos muito, 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 muito difíceis. E assim, eu passei aperto mesmo, a questão de. Tive que pegar bicos de trabalho, tive que trabalhar durante a graduação, ganhava pouco na época, mas com isso eu consegui concluir a minha faculdade. E aí, quando eu consegui formar, eu já estava trabalhando na prefeitura. Só que assim, eu não queria continuar naquele trabalho, porque eu queria trabalhar na minha área de formação, né? Por mais que naquela época, gente, mesmo durante a faculdade, tive muita incerteza se eu queria ou não continuar na área, porque eu não sabia. Como eu disse com vocês, eu fui por uma questão de oportunidade que eu tinha passado e eu queria realmente, né, ter uma oportunidade a mais para trabalhar. E aí, pessoal, eu decidi entrar no trabalho, né? Entrei no trabalho e eu estava trabalhando. E aí eu pensei o seguinte, vou juntar dinheiro durante um tempo e depois eu vou tentar algum trabalho na minha área. E assim eu fiz. Trabalhei durante aquele ano, né? Na prefeitura da minha cidade, eu trabalhei como agente de saúde. E assim, todo dia que eu trabalhava, eu pensava assim, não, eu quero uma nova oportunidade, eu quero trabalhar. E não porque não era um serviço digno, era um serviço digno, um serviço que eu evolui muito como ser humano, que eu evolui muito como pessoa, mas eu acho que todo mundo que forma, né, quer trabalhar na sua área, só que eu me estava diante de um monte de dificuldades. A questão da oportunidade de trabalho na minha área, na cidade que não tinha, então eu estava diante de uma situação de ter que ir embora, de ter que ficar. Veio a pandemia também, né, eu formei e logo após eu formar veio essa questão da pandemia, então eu não sabia se eu ia embora, eu não sabia se eu ficava, então foi muito difícil. Mas aí, eis que em janeiro desse ano eu falei, não, acho que eu já consegui juntar um certo dinheiro, então eu vou sair desse trabalho, né, que foi o propósito que eu entrei, ficar um tempo até conseguir juntar um dinheiro para me manter, e falei, eu vou sair do trabalho, e assim eu fiz. Quando foi em janeiro, eu cheguei lá no RH e falei, gente, eu tô indo embora. Ele, você tem certeza? Eu falei, tenho sim. E aí eu decidi sair do trabalho, gente, meio sem certeza mesmo de como seria. Como eu disse, aqui na minha cidade não tem muitas oportunidades na minha área. Eu não sabia como seria dali em diante, eu só sabia que eu estava disposta, né, a sair de lá
para tentar trabalho, para me dedicar a estudar mais, me dedicar a aprender mais e trabalhar na minha área. E ali naquele momento eu já tinha certeza que eu queria sim continuar na área de tecnologia, principalmente porque eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver um monte de oportunidade que tem nessa área, oportunidade de crescimento. É uma área que tá, assim, tem muita empregabilidade. Então eu falei, não, eu quero sim continuar nessa área, eu quero investir nela, eu quero crescer nela. Então ali eu já tinha uma certeza. Então aí eu saí do trabalho, como eu falei para vocês, em janeiro, e desde então eu tenho me dedicado a estudar. Mas Andressa, por que então você primeiro não tentou as vagas e depois saiu do trabalho? Gente, como eu falei aqui, não tem, né? Oportunidade na minha área. Na época eu ainda não tinha tanto conhecimento, só que assim, eu tive amigos que me incentivaram, amigos que estavam trabalhando já na área, falou: olha, Andressa, hoje em dia tem muita oportunidade de você trabalhar home office, trabalhar de onde você está. E assim, gente, eu fui atrás de um sonho de conseguir, né, um trabalho, de conseguir trabalhar na área, de trabalhar na minha área de formação. E eu decidi sair também porque naquela época eu não me sentia segura para já sair do trabalho e já ir trabalhar diretamente. Eu sentia que eu precisava sair do meu trabalho, dedicar um pouco mais a estudar, investir um pouco mais no meu portfólio para tentar serviço. E assim estou, pessoal. Eu saí em janeiro e desde então eu tenho dedicado a estudar, tenho tentado investir um pouco mais no meu portfólio, decidi criar esse canal, né, principalmente com o intuito de usá-lo como portfólio e também com o intuito de dividir com vocês um pouco do que eu sei, um pouco do meu conhecimento. Qualquer pessoa que me conhece sabe que eu sou completamente apaixonada, apaixonada por conhecimento, apaixonada por ajudar as pessoas. E eu creio que criando conteúdo é um bom meio de ajudar as pessoas, né? E também me ajudar a evoluir nesse processo, né, pessoal? Eu estou no momento ainda buscando um emprego, ainda não consegui minha primeira oportunidade na área, mas eu creio que em breve, no tempo do Senhor, ela chegará, né? Então, se você está assistindo esse canal, isso aí é um pouco da minha história. Eu queria dividir com vocês, né, inicialmente um pouco de quem sou. Essa é a história da minha vida. Eu tentei resumir ao máximo para dividir com vocês. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, me dê esse apoio aí. E, né, se você é um recrutador, recrutadora, por favor, gente, me contrata, porque eu preciso de um trabalho. É isso, pessoal. Um abraço, um super beijo e tchau, é nóis.